Fala, galerinha do segundo ano. Galerinha, a gente vai dar início hoje à finalização da apostila 3. O que a gente vai ver? O capítulo 4 da apostila 3, que fala sobre solução tampão e produto de solubilidade. Pessoal, são dois assuntos extremamente importantes e são muito cobrados no Enem. Não é nada complexo, envolve todo o conhecimento que a gente já viu sobre equilíbrio químico, tá certo? Deslocamento de equilíbrio, equilíbrio meio iônico, cálculo de pH, ok? Mais uma coisa, esse material, pessoal, se vocês quiserem os prints da apostila, me mande no meu WhatsApp que eu mando para vocês, tá certo? É esse capítulozinho aqui, ó. Esse apostilazinha 3 com esse capítulozinho aqui. Então vamos só lembrar alguns conceitos antes de começar. O que a gente viu até agora, pessoal? Deixa eu só ajeitar aqui a câmerazinha. O que a gente viu agora? Que um equilíbrio químico de um ácido fraco, vou pegar aqui o vinagre. O vinagre, pessoal, ele é um ácido fraco. Então, ao se dissolver em água, ele vai liberar o íon H+, como qualquer outro ácido. Ó. Tá aqui o íon H+. Esse íon H+, pessoal, ele vai ter uma concentração. Não foi isso que a gente viu? Então, se ele tem uma concentração, eu posso calcular o pH, que a gente chama de potencial hidrogenônico, que é o pH menos logaritmo, menos log, da concentração de íons H+. Foi isso que a gente viu nos conceitos iniciais, ó. Não foi isso? Por que eu preciso saber esse conceito inicial? Justamente, pessoal, porque eu sabendo, eu posso interpretar a escala de pH. O 7 neutro, escala de 1 a 6,9, o meio é ácido, e acima disso o meio é básico. Tá aqui o esquema, ó. Não foi isso que a gente aprendeu, que a gente viu no esquema. O que a gente tem agora? Se eu calculo, um exemplo aqui, a soda cáustica. Soda cáustica. O pH da soda cáustica, ele é 13. Uma solução muito ácida. O ácido clorídrico. O pH do ácido clorídrico é 1,8. Ele é muito ácido. Deixa eu só ativar a câmerazinha aqui, ó. Então foi isso que a gente aprendeu. Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom. Pronto. Ó, é um meio muito ácido. Então o que acontece? No meio básico, à medida que eu passo de 7, o pH aumenta. No meio ácido, à medida que eu diminuo de 7, o pH aumenta do meio. Então a gente tem que ficar atento. O que é uma solução tampão, pessoal? Uma solução tampão é uma solução que tem um meio. Deixa eu só ajeitar bem aqui, diminuir um pouquinho o zoom. Pronto. O que é uma solução tampão? É uma solução que ela controla o pH do meio, certo? Observe aqui, ó. O ácido cianídrico, ele é um ácido fraco. Então, grande parte da ionização dele está deslocada no sentido do reagente. Tanto que o grau de ionização do ácido cianídrico é 0,05%. Ele é um ácido muito fraco, certo? Já o cianeto de sódio, ele é um sal extremamente solúvel em água, então o deslocamento dele está mais em relação aos produtos, quase não tem a dissociação do reagente. Então, qual é a função de uma solução tampão? É uma solução que controla o pH. Como é que ela é feita? Ela é feita pela mistura de um ácido fraco com o seu sal conjugado forte, ou a mistura de uma base fraca com seu ácido conjugado forte. Isso faz com que, pessoal, o pH do meio não mude. Por que isso é importante? Porque você tem vários sistemas que eu preciso controlar o pH. Sistemas reacionais, sistemas metabólicos, como o caso do sangue. Eu preciso ter esse controle metabólico para não ter variação do pH.
A gente vai bater muito na tecla do pH do sangue, mas vamos só entender como é que funciona. O sistema tampão, ele funciona com relação a uma coisa chamada, ó, efeito do íon comum. É o princípio de deslocamento de Le Chatelier, ó. Lembra disso aqui, pessoal, ó, efeito do íon comum. O que é que acontece? Se eu tenho um ácido ou uma base que está em equilíbrio, quando eu jogo uma substância, eu misturo com ele uma substância que tem um íon comum, o que é que acontece? Você tem um deslocamento do equilíbrio no sentido de consumir quem eu adicionei. Então, eu tinha um ácido cianídrico, ele estava em equilíbrio, ou adicionar um sal conjugado com seu íon comum, ó, o íon comum está aqui, ó. O que é que acontece? A concentração desse íon aumenta. Ao aumentar, você perturba o equilíbrio químico. E ao perturbar o equilíbrio químico, você desloca no sentido de compensar essa perturbação. Então, o que é que acontece numa situação normal? Se eu tenho um meio ácido e eu jogo um ácido, o que é que vai acontecer com o pH desse meio? Ó? O que é que vai acontecer com o pH desse meio? O pH aumenta. Por que que aumenta? Porque aumentou a concentração de íons H+. Aliás, desculpe, o pH cai, né? Porque vai ter mais ácido, com aumento da concentração de H+. O que que acontece no sistema tamponado? Isso não vai acontecer, porque à medida que esse H+ aqui, ó, ele aumenta, esse íon comum reage com ele, formando mais ácido. Então, na verdade, a concentração, ó, de íons H+ vai cair. Caindo, o que é que acontece? Um anula o outro. Esse aumento é anulado pela diminuição dele. Então, o pH permanece praticamente o mesmo. Por isso que existe uma coisa chamada efeito do íon comum e solução tampão. A solução tampão, ela concentra o pH. O que é que acontece quando adiciono uma substância básica a um meio tamponado? Quando adiciono uma base, gente, a base consome os íons H+, não é? Ó? Só lembrando, você tem um H+, esse H+ vai reagir com as hidroxilas da base, formando o que? Água. Eu retiro o pH. Então, a tendência do pH é aumentar. Por quê? Porque as concentrações de íons H+, ó, deixa eu botar logo bem aqui desse lado, a concentração dos íons H+, elas diminuem. Diminuição do íon H+, tem a tendência de aumentar o pH. Só que tem um problema. O efeito do íon comum, o que é que ele vai fazer? Ele vai, quem eu retirei do sistema, vai fazer com que ele se ionize mais, produzindo mais H+. E esse mais H+, pessoal, compensa a perda. Então, um sistema anula o outro pelo efeito do íon comum. Então, os sistemas tamponados, eles funcionam dessa forma. O que é que acontece? Se você tivesse só um ácido sozinho ou uma base sozinha, com a adição de um ácido, a concentração de H+ aumentaria, consequentemente o pH diminuiria e ficaria mais ácido no meio. Com a adição de uma base, a base capturaria os H+ desse ácido, formando água, consequentemente precisava se ionizar mais, só que no final das contas ia sobrar hidroxila. O que é que acontece? A concentração de H+ diminuiria, automaticamente o pH vai aumentar. Só que tem um problema. Com o sistema tamponado, o efeito do íon comum do sal, ele equilibra esse sistema, fazendo com que a variação de H+ não seja perceptível, nem com a adição de um ácido, nem com a adição de base. Consequentemente, o pH se torna o mesmo, tá certo? Isso é o conceito do íon comum. Pessoal, outra coisa, deixa eu só fechar a câmerazinha aqui. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento. Todo sistema pode ser tamponado? Não. Tem que ser um ácido fraco, porque ele vai sofrer pouca ionização, então as variações não vão influenciar nele. E com seu sal conjugado tem que ser praticamente solúvel, para poder ter esse equilíbrio do efeito do íon comum, tá certo? O que é que a gente precisa entender mais? Deixa eu só ver aqui o tempo. O que é que a gente precisa entender mais?
que esse sistema tamponado, pessoal, vai ser muito cobrado nas questões o cálculo do pH. Então deixa eu só ativar a câmerazinha aqui de novo, ó. Cálculo do pH. pH de um sistema, ó, tamponado. Como é que eu calculo o pH de um sistema tamponado? A fórmula parece ser complexa, mas não é, ela é fácil de ser utilizada. O pH de um sistema tamponado é o potencial hidrogenônico da... Deixa eu ajeitar bem aqui. O pH de um sistema tamponado vai ser calculado como, gente? O potencial hidrogenônico da constante ácida ou da constante básica, se o meio for, mais o logaritmo da concentração do H+, vezes a concentração do sal. É assim que nós calculamos o pH. O que é esse pK? É o menos log, gente. De quem? Da constante ácida. Muitas questões já dão esse valor aqui. Então, é muito fácil calcular o pH, tá certo? No próximo vídeo, pessoal, vou falar de sistemas tamponados, tá bom? Tchau, tchau.